Então vamos lá. Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Penal 4. Eu sou o Carlos Haddad e vou acompanhá-los aí nesse semestre. Animados para o retorno ou já cansados de aula virtual? Meio Cansado. cansada de virtual. Ninguém está fazendo nenhuma optativa. Nós, optativas agora podem ser presenciais, hein? A que eu tô Não. fazendo ela é AD também. Amanhã eu começo. Eu também tenho uma optativa, né, da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, então amanhã eu já vou lá na faculdade, né? Acho que chega também de ficar só à distância. Pessoal, mas assim, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou professor aqui da UFMG, já tenho mais de 10 anos, do Departamento de Direito Penal. Eu, além da UFMG, eu sou juiz federal, né? Estou aqui em Belo Horizonte. Antes disso, eu já fui juiz estadual, né? Só para contextualizá-los. Na minha carreira aí de juiz federal, eu comecei aqui em Belo Horizonte, isso aí já tem 20 anos. Fui lá para o Pará, fiquei 5 anos em Marabá, né? Então, vocês vão ver algumas referências sempre ao falar lá do norte do país. Depois eu fui para Montes Claros, fiquei lá mais alguns anos, e aí cheguei aqui a Belo Horizonte. Eu atualmente atuo na turma recursal do Juizado Especial Federal, né? Nesse caso, eu julgo processos, né? São causas, né, de valor até 60 salários mínimos e crimes de menor, né, infrações de menor potencial ofensivo. E isso aí em âmbito recursal, né? Tem um juiz do juizado especial que julga o caso, vai o recurso para mim, eu e outros 2 juízes julgamos esse recurso. Eu fiz meu mestrado, doutorado aqui na UFMG, fiz um pós-doutorado lá na Universidade de Michigan, por isso que também vocês vão ouvir sempre muitas referências, né, ao sistema americano. E também sou professor do mestrado lá da Infam, né? O que é a Infam? A Infam é uma escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados. É uma escola nacional para formação de juízes estaduais e juízes federais. E lá eu lido muito com a administração da justiça, né? Como organizar melhor nosso judiciário, como que ele seja mais eficiente, mais célere. E também por isso que vocês vão ouvir ao longo do semestre muitas referências em torno disso, porque é um tema que eu tenho lidado muito ultimamente, sabe? Eu criei um instituto, chama Instituto AJA, Instituto de Administração Judicial Aplicada, que é justamente com esse objetivo, treinar juízes, servidores, para, né, tornar a nossa justiça mais eficiente e mais eficaz, em resumo. E nesse aspecto aí eu tenho dado cursos aí para o Brasil inteiro, para vários tribunais eleitorais, do trabalho, federal, estadual, tentando ver se nosso judiciário melhora um pouquinho. E acho que muito do que eu vou falar aqui hoje, pessoal, é confiando em vocês, né? Acreditando que vocês estão aí com ideais de justiça, fazendo o curso de direito, e que podem ser peças importantes, né? Peças chaves para a gente tornar o nosso judiciário aí cada vez menos imperfeito, tá bom? Eu vou compartilhar uns slides para vocês e explicar um pouquinho, né, o que nós vamos, como é que vai se desenvolver o semestre, e também depois ainda haverá tempo de falarmos sobre um tema que eu aqui escolhi. Só um instantinho. Se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para me perguntar, interromper, não se acanhem. Pessoal, como é que funciona a aula e como é que eu tenho feito nos outros semestres? Né? Eu acho que assim, tem funcionado bem, né? Diferentemente de alguns professores, eu não estou gravando aulas. Assim, gravando assim, deixa as aulas gravadas, toca aí no semestre, faz um ou outro encontro presencial. O meu plano é ter encontros semanais com vocês. Então, por exemplo, nós vamos começar hoje, vamos ter um primeiro encontro. Sexta-feira, excepcionalmente, teremos outro. Mas, em regra, o semestre vai ser dividido da seguinte maneira, né? Isso aqui eu já coloquei o cronograma lá aqui no Teams, no Moodle também ele está lá. Então, por exemplo, nessas 2 primeiras semanas, nós teremos encontros nesse horário, 8 horas, quarta e sexta-feira, que é o dia de nossa aula. Esse encontro eu não gosto assim que ultrapasse muito 1 hora, sabe? Às vezes ultrapassa um pouco mais de matéria, mas assim, a intenção é que seja 1 hora de duração,
para, né, nós podermos conversar sobre os diversos assuntos. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema de justiça criminal. Na sexta-feira já começa a matéria propriamente dita, né, crimes contra a organização do trabalho escravo e tal. E nós teremos algumas lives. Como é que são essas lives? Desde também do início da pandemia, eu não sei se vocês conhecem, né, mas foram alunos de alguns deles, o professor Canedo, a professora Daniela, tem também o professor Tarcísio, que é da Escola Superior da Helder Câmara, e a professora Ana Paula, que é da UFOP. Nós estamos nos reunindo toda quarta à noite, às 19 horas, para discutir temas de direito penal, processo penal, criminologia, e a gente traz alguns convidados também para debater com a gente. Então, assim, em tese, nossas aulas de quarta-feira serão as lives, né? Quem puder assistir esse horário às 19 horas, ótimo. Participar, fazer perguntas. Quem não puder, vai ficar gravado lá no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal que eu criei especificamente aqui para o curso de Direito, o canal Carlos Haddad, que vocês, todas as aulas, inclusive essa, estarão lá gravadas para quem não puder assistir. Nas sextas-feiras, então, que seria o nosso plano de ter esses encontros semanais. Como eu disse, excepcionalmente, as lives começam a partir do dia 27, eu acredito, né? Nós estamos conversando a respeito. Então, nessas 2 semanas anteriores, o plano é que a gente tenha encontros aí, né, na quarta e na sexta-feira, de 1 hora de duração cada um. A partir daí, toda quarta-feira à noite, 19 horas, uma live, e na sexta-feira, a aula no turno da manhã, e como eu também dou aula no turno da noite, às 19 horas, a aula para o turno da noite, tá bom? Essas aulas, então, são gravadas, eu coloco no meu canal do YouTube, lá, o Carlos Haddad, basta vocês clicarem lá que vocês acham, e fica lá disponível para quem não pôde assistir. Além disso, como é que será a nossa avaliação? É uma coisa muito simples, pessoal. Eu estou prevendo 3 avaliações feitas no Moodle, né? Essas avaliações aí tem a divisão clássica, 30, 40, 30 pontos. Eu deixo lá disponível por 2, 3 dias, 3 dias, né? Do dia 24 a 26, 10 a 12 de janeiro, 14 a 16 de fevereiro. E vocês vão ter um prazo, normalmente de 1 hora, para realizar essa avaliação que é individual, tá bom? Fora isso, eu acho que basicamente, né, não há presença, o que existe, né, nenhuma conferência de presença, embora haja a lista, né, que o time sempre emita dos participantes, mas acho que tudo depende aí de vocês, né, do interesse para poder acompanhar o curso, porque da minha parte sempre eu sou muito interessado. Eu procuro ser organizado, eu procuro ser muito pontual, né, vocês sempre me verão aqui nos dias combinados, com a matéria definida, né, vocês vão contar comigo. Então, assim, se vocês quiserem aprender, terão um professor aí que está disposto a ensinar. Uma outra questão, como se desenvolve as aulas? Eu gosto muito de trazer casos, né? Então, assim, sempre exige de vocês uma preparação. Então, por exemplo, no nosso encontro agora de sexta-feira, depois de amanhã, eu já coloquei aqui no Teams, aí todo o material da aula nós vamos ter aqui no Teams, né? Lá nos arquivos. Então, assim, está lá tudo dividido, aula 1, aula 2, aula 3. Então, a aula 2 vai ser crimes contra a organização do trabalho, já tem lá alguns casos para vocês lerem e tentarem responder. Não precisa fazer nada por escrito, é mais para vocês, tipo assim, refletirem em torno disso. Aí, quando chegar na sexta-feira, nós vamos discutir esses casos, porque o que eu percebo na prática é o seguinte: às vezes os alunos têm uma teoria maravilhosa, têm todo o conhecimento aí de classificações, de taxonomia jurídica, mas para resolver um problema ele não consegue. Então, e eu como juiz, o que eu vejo na minha vida profissional é que eu tenho problema todos os dias. Então, assim, nós temos que ser treinados para raciocinar resolvendo problemas, resolvendo casos, situações fictícias ou reais. Então, a aula vai girar muito em torno disso. Obviamente que em algumas situações serão só aulas expositivas, não terá nenhuma preparação, mas na maior parte delas vai ter um caso, 2, alguma coisa lá, não é nada complicado, né? Não é muita leitura para se fazer, mas que vocês precisam dessa preparação para a gente ficar com um debate até mais qualificado, né? Então, assim, o que eu posso notar é que alguns alunos não leem os casos, isso, assim, é opção deles, isso não prejudica a participação na aula, porque, né, a gente sempre tenta apresentar o caso, falar alguma coisa a respeito, mas eu noto que aqueles que conseguem se preparar
leem o caso e chegam à sala de aula, né, preparados, eles têm um aproveitamento muito melhor. E aí a questão é de vocês mesmos, né, pessoal? Vocês são adultos, responsáveis, se acham que vale a pena fazer isso, né? Da minha parte, eu aconselho, né, gostaria que vocês aproveitassem e usufruíssem nesse sentido, né? Preparando-se para poder tornar o nosso debate aí mais rico, ok? Uma coisa também que é indispensável mencionar é o Moodle, né, minha UFMG. Eu não sei se vocês já acessaram lá, mas eu tenho todo um material disponível para acompanhar as aulas. Então, assim, as aulas estão lá, assim, por semana, né? Tem lá aula 1, aula 2, tal, e vai avançando. Mas, assim, é um material, assim, adicional. Igual, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre sistema de justiça criminal. Já tem textos lá no Moodle sobre o sistema de justiça criminal. Então, também outra coisa, se vocês quiserem ler aquilo antes das aulas, se prepararem, ótimo, né? Tem vídeos, tem textos, tem sempre alguma atividade. No final de cada unidade, né, tipo assim, crimes contra a organização do trabalho, crimes contra a dignidade sexual, terão lá questões de múltipla escolha, assim, não é avaliativo. São questões para você testar seus conhecimentos. Quem estiver disposto a fazer esse teste, ótimo, né? É uma forma aí de poder já, sei lá, ir se preparando para concursos públicos. Mas a prova também será feita no Moodle. Então, não confundam. No final de cada, assim, unidade, né, de bem jurídico que a gente trata, haverá lá algumas questões para serem respondidas, mas as provas também disponíveis no Moodle têm datas certas já para poderem ser realizadas. Então, né, deem uma olhada lá, se tiverem qualquer dúvida, só me falar. Diga lá, Maria Alice. Desculpa, professor. Nada. Os casos, eles vão estar disponíveis no Moodle ou no Teams? No Teams. Então, por exemplo, então procurem no Teams, tá, pessoal? Lá no Moodle até tem também, entendeu? Mas assim, eu às vezes estou sempre atualizando os casos, estou fazendo, inovando, pegando alguma coisa diferente. Então, assim, para acompanhar a aula, recomendo que utilizem o Teams, tá bom, pessoal? Alguns professores acho que criam canais no Teams, mas eu não notei que isso aí seja algo assim, não sei, posso estar enganado. O que eu tenho feito é o seguinte, lá nos arquivos, eu crio pastas e cada uma daquelas pastas tem o conteúdo da aula. Por exemplo, esses slides que eu vou apresentar hoje ficarão disponíveis lá no Teams, entendeu? Quem quiser consultar, vai lá nos arquivos, aula 1, que terá acesso a ele, tá bom? Então, para a aula 2, na sexta-feira, crimes contra a organização do trabalho, nós também teremos lá, já tem um arquivo disponível, que eu peço a vocês que façam a leitura e tentem, né, refletir sobre a solução do problema. Ok? Mais alguma questão, alguma dúvida? Não? Então, vamos avançar. Pessoal, então, assim, ó, basicamente, esse é o norte aí do nosso curso. Eu acho que o curso envolve muito essa cocriação de conhecimento. Quanto mais vocês participarem, mais se envolverem, acho que mais rico ele será. Então, depende muito de vocês, né, de acompanhar. Eu gostaria de começar falando sobre o nosso sistema de justiça criminal, né? Eu acho que essa talvez deveria ser uma das primeiras aulas de direito penal. Por qual razão? Porque a gente está sempre falando de crime e pena. O crime tal, pena tal, o crime tal, e comentando, em parte geral, parte especial, tal. Mas, assim, quando se comete um crime, o crime é o primeiro elemento, o primeiro fato que acontece. Depois desse crime cometido, vai ter uma investigação. Depois dessa investigação, vai ter uma acusação. Depois da acusação, tem um processo. Depois de um processo transitado em julgado, aí sim, vai ser aplicada uma pena. E não é só aplicar pena, nós temos a execução dessa pena. Então, existe uma sucessão de atos e de fatos que acontecem que vão caracterizar esse fluxo do sistema de justiça criminal. E por isso que eu acho importante, em vez de ficar falando só de crime e de pena, como é que a gente apura a ocorrência de um crime e como é que se executa uma sanção penal. Então, acho que hoje o objetivo é falar a respeito disso. Eu tenho uma notícia não muito boa para vocês, não sei se já conheciam, mas isso aqui é um relatório do Banco Mundial, né, o World Justice Project.
O que ele fala? É o relatório mais recente de 2020. Amanhã vai ter até um evento que eles vão realizar aí ao vivo para divulgar o relatório de 2021. E eles começaram a avaliar vários aspectos dos sistemas de justiça no mundo. E tem um dado específico lá sobre o sistema de justiça penal. O que eles consideraram? Consideraram a eficiência da investigação, né? Quantos crimes cometidos, quantos solucionados. A celeridade da justiça, se existe reincidência ou não, né? Um sistema em que há muita reincidência é sinal de que um sistema não está, digamos assim, recuperando, ressocializando os agentes. Os juízes são independentes ou eles são subjugados ao poder executivo, tal? Eles decidem autonomamente ou não? São juízes imparciais ou não? Tem muito jogo de interesses nisso aí. E o nível de corrupção, qual que é? Ministério Público, Defensor Público, juiz, polícia, é elevado? Não. E os direitos do acusado são respeitados? Então, nessa análise que foi feita, né, eles entrevistaram milhares de pessoas, tudo é uma questão de percepção. Dinamarca, Finlândia e Noruega, nessa ordem, são os 3 melhores sistemas de justiça no mundo, segundo a opinião das pessoas. O pior do mundo, né, são 128 países avaliados, é a Venezuela. E realmente, pelo que a gente tem de notícias da Venezuela, né, as coisas lá parecem não correr muito bem. O Brasil, apesar, né, do seu tamanho, da sua economia, do dinheiro que se gasta com o sistema de justiça, ele está abaixo dos 100 piores, né, ou dos 100 melhores, né, depende do otimismo da pessoa. Nós estamos em 103º lugar em termos de sistema de justiça criminal. Então, assim, não é uma colocação boa, né? E realmente eu acho, né, me desculpem o pessimismo, mas por isso que eu estou aqui tentando, né, dar aula, mostrar para vocês que é ruim, mas precisamos melhorá-lo. Se gasta muito dinheiro com a justiça brasileira, né, mais do que qualquer outro país. E a despeito da soma expressiva de recursos que se gastam, nós não conseguimos avançar muito. O nosso sistema de justiça criminal tem muito para poder melhorar. E aí, o que eu quero falar para vocês é mostrar basicamente como que ele se estrutura. Nós podemos dizer que esse sistema, ele tem 3 fases, né? Nós vamos ter uma fase extrajudicial, fora da justiça, que é a de investigação. Nós vamos ter a fase judicial, onde tramita o processo criminal. E nós vamos ter a fase de execução penal, onde se cumpre a pena. Então, assim, ocorrido um crime, né, vai ter um auto de prisão em flagrante, né, alguém foi pego com a boca na botija, ou seja, cometendo a infração, o juiz pode solicitar que se instaure um inquérito, o Ministério Público também, o ofendido pode solicitar, vai numa delegacia, faz uma representação, apresenta uma notícia-crime, tudo isso são formas de iniciar uma investigação. Então, normalmente, a investigação se faz pelo inquérito policial. A autoridade policial instaura um inquérito, começa a investigar, produz perícia, ouve testemunhas, tal, e ele vai chegar a uma conclusão. Se essa conclusão é positiva, a autoridade policial, o delegado, ele faz um indiciamento. Ele chega e fala assim, realmente tem elementos aqui que comprovam a existência do crime, comprovam também indícios da autoria do crime por parte de fulano de tal. Então, eu vou indiciá-lo pela prática do crime X. E aí ele remete um inquérito para o Ministério Público. O Ministério Público vai, então, oferecer uma acusação, se ele achar que tem elementos realmente, e aí inicia o processo criminal. Defesa, provas, perícias, sentença, recursos e recursos. Nós somos um país de muitos recursos, né? Recursos que eu falo, recursos naturais também, né? Mas eu falo de recursos judiciais, né? Processuais. Transitado em julgado, né? Lembre-se que o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Somente após o trânsito em julgado é que se perde a presunção de inocência, que se pode dar início ao cumprimento de pena. Nós vamos, então, começar a cumprir a pena. Foi condenado a uma pena privativa de liberdade? Bom, provavelmente, então, será preso. Não, essa pena privativa ela é até 4 anos. Então, o juiz determinou que substituísse. Então, foi substituída por pena restritiva de direitos. Então, ele vai prestar serviço à comunidade, vai pagar uma prestação pecuniária, tem várias, né, medidas. Ou então pode ser também uma pena de multa. Além de prisão, além de restrição de direito, ele tem que pagar uma sanção pecuniária, né? Então, assim, o fluxo é basicamente esse.
Para vocês não terem ideia de um pouquinho da complexidade, eu peguei aqui a fase judicial. Aqui, a fase judicial mostra um procedimento ordinário. A maioria dos crimes é processada dessa maneira. Está tudo pequenininho aí, realmente não é nem para vocês verem direito, não é, mas é para confundir, pessoal. Aqui, ó, essa caixinha azul à esquerda é o começo. O Ministério Público ofereceu uma denúncia, uma acusação. Lembrem-se, né, pessoal, nós temos a expressão técnica, né, denúncia. Ela é a petição inicial da ação penal. Né? Ninguém vai lá numa delegacia e vai assim, eu quero denunciar um crime. Não, ok, leigamente vai lá denunciar o crime. Mas, na verdade, quando você vai a uma delegacia, você está indo lá para fazer uma representação, você está indo lá para apresentar uma notícia-crime. Denúncia mesmo é oferecida pelo Ministério Público. E nós temos ainda a queixa, né? Lembram-se da queixa? A queixa da ação penal de iniciativa privada, quando a vítima precisa contratar um advogado e esse advogado vai oferecer a petição inicial de acusação. Ninguém vai lá na delegacia fazer queixa. Eu quero queixar contra meu vizinho. Não. Queixa, né, no âmbito jurídico, é um nome técnico. Né? É o similar da denúncia. É a acusação criminal feita pelo particular, que contrata o advogado. Então, iniciando o processo por aqui, aí tem, aceita a denúncia, cita o réu, apresenta a defesa, o juiz pode absolver ou não, depois da defesa vai para as provas, aí essas caixinhas aqui roxas são as provas possíveis, depois a alegação final, depois não sei o que e tal, até chegar na sentença. Demora muito tempo para que isso aconteça? Infelizmente, no Brasil demora-se muito tempo. Eventualmente, isso pode ter uma tramitação mais rápida, em alguma ilha de excelência, mas, em regra, a tramitação é lenta. Então, assim, nós temos essas várias fases de investigação, né, do fluxo, começando com a investigação, passando pelo processo e chegando na execução. Tanto a investigação quanto o processo, na minha opinião, em regra, são lentos. Né? A execução penal também pode ser lenta, vai depender do tamanho da pena que se cumpre. Né? Enquanto estiver cumprindo uma pena lá de 20 anos, o processo está tramitando, né? Está ativo. Né? Mas o grande problema é que nas fases anteriores, processual e de investigação, poderíamos adotar medidas para sermos mais céleres, mas, infelizmente, isso ainda não tem ocorrido. Então, pessoal, né, isso é basicamente o nosso fluxo do sistema de justiça criminal. Ocorrido um crime, passa a investigação, chega no processo, vai para a execução, caso ele tenha sido condenado. Né? Se por acaso o réu for absolvido, não houver mais recurso nem nada, vai transitar em julgado e aí terminou por ali a atuação do sistema de justiça criminal. Eu queria que vocês me respondessem, pessoal. Antes de mais nada, por que as pessoas cometem crimes? Se vocês copiarem aí o QR Code, ou se... Deixa eu tentar. Deixa eu parar a apresentação. Eu vou colocar no chat aqui para vocês esse link. Só um instantinho aqui que eu vou pegar agora. Devia já ter deixado disponível, mas me esqueci. De qualquer maneira, deixa eu voltar à apresentação. Né? Quem quiser copiar o QR Code e responder pelo QR Code, pode fazer isso. Mas, de qualquer maneira, eu vou colocar no link aí para vocês poderem darem essa resposta. Por que as pessoas cometem crimes? Peraí, estou vendo aqui a Eduarda falando, eu vou admitir o pessoal aqui, gente, só um instantinho. Quem quiser copiar aí o QR Code, o link já manda agora também. O link está no chat aí, pessoal. Professor, Oi. consegui clicar na tela que você... Já deu? Eu cliquei, tipo, na tela.
Passei o mouse em cima de onde está Que escrito ótimo. e consegui clicar. Isso, e apareceram as respostas aí, vocês podem fazer até 3, tipo assim, pensem nas causas principais que vocês acham. Se quiserem colocar uma só, pode ser, se não, coloquem as 3, quantas vocês acharem que seria importante. Vou dar aí uns 3 minutinhos para vocês, ok? Isso, eu já estou vendo as respostas aqui, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês o que tem aparecido para mim. Estão vendo? Sim. Então, essa é uma nuvem aí que mostra por que vocês acham que as pessoas cometem crimes. Vingança e dinheiro estão ganhando aí, ó. Vocês não estão vendo muita novela da Globo, não, pessoal? Desigualdade começou a crescer, influência, sobrevivência, drogas, tem muita coisa. Os maiores aí, até agora, é influência do meio, desigualdade, vingança, dinheiro, sobrevivência, ganância. Tá bom? Todos responderam? Podemos avançar? Então, vamos avançar. Podem ir respondendo aí enquanto isso. Deixa eu voltar para os meus slides. Isso, então, ó, pelo que vocês responderam aqui, agora, ó, então deixa eu falar, os que ganharam aí, dinheiro, vingança está em primeiro lugar, dinheiro, desigualdade, sobrevivência, depois vem a influência do meio, e aí o resto está assim, tem ganância, tem um pouquinho mais, drogas também, e aí tem várias outras, né? Estou vendo aqui, sensação de impunidade, estrutura psíquica, e aí, na verdade, né, gente, se varia um pouquinho a palavra, já, a nuvem já não fica tão negócio, colocar aqui desigualdade, mas teve outros que colocaram aqui desigualdade social, aí já aparece a parte. Mas, assim, são talvez as razões, né, principais que vocês apontaram aí para cometimento do crime. Eu não sei se vocês
né, já estudaram alguma coisa de criminologia. Nem é objetivo meu falar muito a respeito, porque isso aí, quem é bom na criminologia aqui no departamento é o professor Canedo. Mas, assim, o que a criminologia faz é justamente tentar explicar, né, as causas, as razões do crime, e não só isso, né, estudar o fenômeno criminoso, né, em geral. Mas é curioso que existem algumas teorias que procuram explicar por que as pessoas cometem crimes. Uma delas é da escolha racional. É uma teoria baseada na análise econômica, né, do direito. O que essa teoria fala? Ó, o crime é um produto de uma escolha. A pessoa vê os custos de se cometer o crime, as possíveis consequências que terá, ela vê os benefícios, e ela chega e fala assim, ó, quer saber de uma coisa? Vale mais a pena cometer esse crime do que não cometer. E vai e comete o crime. Então, assim, foi uma opção feita. Eu acredito que boa parte dos crimes, né, dependam né, possam ser explicados por essa teoria. Né? Crimes de colarinho branco. Eu fico vendo aqueles casos da Lava Jato. Né? A Lava Jato desmoronou praticamente. Né? Mas, assim, bilhões foram desviados por pessoas que tinham boas condições financeiras, né? Eram políticos, empresários, e eu acho que eles fizeram uma escolha, né, racionalmente, de que ó, vale a pena fazer isso, eu vou conseguir um dinheiro fácil para poder financiar campanhas, eu vou conseguir dinheiro para minha empresa crescer cada vez mais. Uma das teses defensivas das empreiteiras foi, ó, eu fui achincalhado durante anos, eles ficavam me exigindo que eu pagasse propina para eu obter contratos com a Petrobras. Mas aí falaram assim, mas durante 20 anos você sempre cedeu, né, você não poderia dizer não, e pelo contrário, né, as empresas elas fizeram um pool de corrupção, um grupo que selecionava quais empresas ganhariam, quais obras fraudulentamente licitadas, tudo. Eu acho que foi uma escolha racional. Existem teorias biopsicológicas, né? Que elas procuram, talvez, encontrar as causas do crime na pessoa, né? Talvez uma tendência, né, psicológica, biológica, que possa levar ao cometimento do crime. Isso aqui no Brasil, quando se fala isso, acho que é visto, pelo menos acho que na faculdade de Direito, é quase que como um crime, né? Ele chama assim, não, gente, isso aqui é Lombroso, né? Lombroso que falava no homem criminoso, o homem delinquente. Mas, assim, isso aí, né? Nós temos sempre que ver o direito penal do fato, não é do autor, isso aí não tem que ser levado em conta, blá, 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 blá. Países como Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, Alemanha, têm estudos muito mais desenvolvidos nessa área. Porque tem um ditado, né, que fala assim, os astros inclinam, mas não determinam. Né? Quando fala de horóscopo e tudo, talvez seja por aí. Talvez as pessoas tenham algumas tendências genéticas, né? Sei lá, um gênio, pessoas mais violentas, pessoas que têm algum distúrbio, né? Que possam justificar uma maior propensão ao cometimento do crime. Não significa que é um determinismo, aquela pessoa nasceu para ser um criminoso. Não, obviamente que não. Mas é possível que haja, né, aspectos biopsicológicos que justifiquem isso. As teorias ecológicas ou ambientais, elas falam muito no meio, e foi falado por vocês, na influência do meio. Será que o meio em que a pessoa vive não é um fator preponderante para que se cometam crimes? Imagine uma pessoa que cresce num local em que o tráfico de drogas é muito disseminado. Né? Lá o status é você fazer parte, né, da organização que lida com o tráfico. Então você começa lá como, né, um vapor, depois vai aquele que avisa, aquele que entrega, vai subindo na hierarquia do tráfico. Né? Será que é o meio que propiciou, tornou mais fácil que uma pessoa se ingressasse naquela atividade ilícita? Eles falam, por exemplo, assim, ó, se você mudar o ambiente, talvez você possa reduzir os crimes. E isso tem estudos, né? Lá nos Estados Unidos tem muito disso. Eles falam, por exemplo, ó, se você colocar iluminação em algumas áreas, às vezes crimes são cometidos em locais meio abandonados, em locais, né, com pouca fiscalização, pouca iluminação. Então, eu me lembro, há muitos anos aqui no Brasil, teve um projeto de trazer mais luz nos locais. Era lógico, era para atender, né, a necessidade das pessoas mesmo, que viviam naqueles locais. Mas tem estudos que mostram locais mais iluminados, né, que o agente criminoso ele quer praticar os crimes sem que ninguém descubra, né, as ocultas. Então, assim, se tem muita luz naquilo, né, a transparência, né, dificulta
o cometimento de crimes. Então, assim, o ambiente seria um fator muito importante. Outros dizem o seguinte, ó, etiquetamento. Crime é uma construção social, o que pode ser crime hoje não será amanhã, né? Já foi crime no passado vender bebida alcoólica, hoje todo mundo compra e vende, ganha milhões vendendo bebida alcoólica, então é uma questão de etiquetar. Nos Estados Unidos, até pouco tempo, o usuário de droga, de maconha, era um criminoso. Agora, em vários estados, como Colorado, Washington, tal, lá o comércio de drogas está permitido. Então, quem compra a droga lá está tudo legalizado. Ele não é mais um criminoso. Então, eles falam que o crime serve como uma etiqueta que se coloca normalmente nos estratos sociais mais baixos para poder, né, aquela máquina de moer do sistema de justiça criminal poder atuar. E, por fim, tem a questão da teoria da anomia, né? Durkheim falou muito dela, falando assim, ó, o crime é inevitável, né? É um fato social, é um elemento que é inerente à vida em sociedade e ele, né, faz parte, assim, não tem como ser evitado. Ele é mais um dos vários fenômenos sociais que existem, né, numa sociedade. Então, assim, essas teorias, né, eu falei aqui brevemente, procuram justificar por que se cometem crimes. Na realidade, o que a gente percebe é o seguinte, não há uma explicação única, né? Às vezes podem ter muitas explicações, né? Vocês disseram assim, né, voltando aqui ao que vocês mencionaram, ó, vingança é uma forma, é um motivo para cometer crime? Sim, né? A gente vai ver talvez aí homicídios cometidos por motivo torpe, né, uma vingança. Mas a questão é a seguinte, se a gente considerar a maioria dos crimes que se cometem no Brasil, são poucos os que talvez tenham sido motivados por vingança, né? Talvez crimes de sangue, né? Dinheiro é um elemento, talvez seja um motivador do crime, né? Mas aí, né, se a gente adotar uma abordagem criminológica, acho que em vez de falar em dinheiro, a gente fala numa escolha racional. A pessoa quer obter dinheiro, aquele é o meio mais propício para ela obter, então ela vai utilizar esse meio, cometer crimes. Sobrevivência pode acontecer. Tem muito tempo que eu não vejo um crime assim meio que famélico, né? As pessoas aí que, né, procuram, sei lá, roubar, furtar para poder sobreviver, mas talvez a questão do tráfico, né? Ah, não, eu tenho que ingressar no tráfico aqui na minha comunidade para uma questão de sobrevivência. Mas a gente também tem que considerar que nessas comunidades tem muitas pessoas que trabalham, né, honestamente e que não estão envolvidas no tráfico. Talvez o que eles ganham trabalhando honestamente é muito menos do que se envolvidos no tráfico, mas aí talvez tenha essa questão da opção que se faz. Então, assim, no fundo, pessoal, o que vocês disseram aqui, né, a influência do meio, né, a questão de sobrevivência, a sobrevivência talvez seja isso, não uma escolha racional, né, não sei. Mas, repetindo, não acho que talvez uma escolha, uma justificativa única, né? A gente precisa conhecer o crime praticado, a pessoa que o cometeu, para talvez, a partir daí, tentar fazer uma análise criminológica, né, das causas, das razões pela qual elas cometeram um crime, ok? Então, assim, se existem razões para as pessoas cometerem um crime, né, vamos ver que no Brasil todo mundo é cheio de razão. É muito comum se divulgar no Brasil que nossa população carcerária é enorme, imensa. E é verdade, não tem dúvida nenhuma. Nós somos a terceira maior população carcerária no mundo. Em primeiro lugar, os Estados Unidos. Lá tem declinado o número, né? Eles estão percebendo que gasta-se muito dinheiro prendendo as pessoas. Então, não é por nenhuma razão humanitária, é por questão econômica. É muito caro manter pessoas presas, sobretudo jovens que poderiam estar trabalhando. Então, eles estão numa campanha lá quente para reduzir a população. Depois vem a China, né, é um sistema aí bem assim, um pouco, o sistema de justiça lá, ele é totalmente, não digo totalmente, né, mas é bastante sujeito, né, subjugado pelo poder executivo. Né, lá, às vezes, a execução de pena de morte é uma coisa que não é rara. E, em terceiro lugar, vem o Brasil. Mas o problema, pessoal, é que no Brasil se cometem muitos crimes. Os dados, né, isso não é a melhor análise a se fazer, mas foi o que eu consegui obter. Vejam vocês, em 2017, no mundo, mataram-se 464 mil pessoas. No Brasil, desse ano, mataram-se 64 mil. Não é uma
porcentagem expressiva, nós matamos 64 mil, o resto do mundo, os outros 200 e poucos países aí, mataram os outros 400. Em 2017, foi o Brasil em que mais matou pessoas, em termos absolutos. Aí eu não consegui os dados, eu peguei dados mais atualizados. Estupros no Brasil em 2019 foram 51 mil. Isso é muito pouco, nos coloca aí entre os dois, três primeiros lugares, né? E outra coisa, pessoal, nós veremos numa dessas aulas aí, daqui para frente, a questão da subnotificação. Eles falam que normalmente isso aqui representa 10% apenas dos crimes ocorridos. 90% sequer é notificado, comunicado à polícia, a quem quer que seja. Então, assim, nós cometemos, em tese, né, segundo estimativas, mais de 500 mil de estupros por ano. E roubo de veículos. Embora nós tenhamos uma frota que não é grande, mas não é das maiores do mundo, nós temos aí 200 mil roubos de veículos por ano. Só no ano, só em um período de um ano, é que nesses 3 tipos de crimes, que são, assim, relativamente graves, né? Roubo a emprego de ameaça, né, de violência, estupro, homicídio, nós temos aí mais de 300 mil crimes cometidos por ano. E talvez isso aí explique, porque nós temos hoje 913 mil pessoas presas, né? Esse é o número que eu peguei ontem. Nós temos aí o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Lá menciona exatamente quantas pessoas estão presas. Isso aí varia diariamente, entendeu? Então, assim, existem ainda 330 mil mandados de prisão aguardando cumprimento. Ou os réus estão foragidos, ou ainda a polícia não teve tempo de correr atrás deles, né? Não tem nem local, talvez, para prender, né? Então, assim, nossa população carcerária é grande? Sim, é muito grande. A terceira maior do mundo. Mas nós também somos praticamente os reis do crime no mundo. Eu lembro que eu fiz um estudo a respeito disso, eu até menciono, eu coloco lá no Moodle um texto meu sobre o sistema de justiça criminal. Na época, eu ainda conseguia acesso a dados do escritório das Nações Unidas para drogas e crime. E o Brasil se colocava lá nos tops de cometimento de crimes, homicídio, estupro, furtos, roubos, né, lesão corporal. Então, assim, existe uma certa relação de causa e efeito, viu, pessoal? Há um problema grave que eles falam aqui, ó, existem muitos presos provisórios. Pela estimativa que eu fiz lá, a gente consegue ver isso no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Acho que quase 40% ou mais dos presos são presos provisórios. Aí todo mundo fica, nossa, isso é um absurdo, né? A pessoa presa, sem julgamento nem nada. Mas, pessoal, preso provisório no Brasil é aquele que ainda não transitou em julgado. E transitar em julgado no Brasil pode demorar décadas, né? A presunção de inocência não é só no fim. Então, assim, é natural que nós tenhamos um número de presos provisórios muito grande. Em outros países, um juiz sentencia o réu, ele já começa a cumprir uma pena em primeiro grau, ele já não é mais um preso provisório, ele vai ser um preso definitivo. Mas no Brasil a perspectiva é um pouco diferente. Então vamos avançar. Pergunto a vocês, cometido um crime, um homicídio, o que acontece? Agora é a vez de vocês falarem. Acho que vai ter a investigação, bem Isso. cena de filme, delimitar a área, eu imagino isso. Isso, é coisa de filme mesmo, Lorena. Mas foi bom você ter falado, que normalmente quando eu pergunto, ninguém responde. Aí eu chego e falo assim, nada. Realmente, às vezes não acontece nada. A nossa taxa de solução de crimes, pessoal, no Brasil é muito baixa, né? Eles falam que, assim, estudos eu já vi a respeito do homicídio, gira em torno de 8%. Mas, assim, de cada 100 homicídios cometidos, 8 pessoas são condenadas. Ou seja, né, tem a investigação, tem o processo e, por fim, ele é condenado, né, não vai ser absolvido. Então, assim, é um índice que não é alto, né, comparado com outros países. E um detalhe, né, gente? O homicídio, ele normalmente deixa vestígio, né? Você vai ter um corpo. Então, você tem que lidar com aquela situação. Mas, como a Lorena disse, ocorrendo um homicídio, nós vamos começar a investigar. E aí nós temos algumas polícias que podem investigar. Vocês sabem me dizer quantas polícias nós temos no Brasil? Quais são elas?
Tem a Polícia Militar, Civil e Federal. Ótimo, Né? Polícia Militar, Civil, Federal. E a rodoviária, não? Polícia Rodoviária também. O que mais? Tem mais polícia? Ferroviária também. Ferroviária. Mais alguma? Penal. Polícia Penal. Temos mais? Quem dá mais? Quem dá menos? Do Senado, da Câmara. Polícia do Senado, da Câmara, Polícia Legislativa. Polícia não falta, né? E aí, gente, na realidade, o que a gente tem que ver? Se nós olharmos aqui o artigo 144 da Constituição da República, né? Eu gosto de falar até Constituição da Federal, mas o pessoal fala que não, tem que ser Constituição da República. Né? O artigo 144, ele menciona quais são as polícias que existem no país. Né? E de acordo com o artigo 144, a gente vai ver que lá está escrito aqui, ó, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, polícias penais federal, estaduais e distritais. Na verdade, quando a gente fala em polícia legislativa, pessoal, é tipo assim, é uma polícia interna, né? São os seguranças do Senado. Eles não têm realmente... no direito administrativo, acho que vocês não tiveram ainda, né? Mas se fala muito lá em poder de polícia. O poder de polícia é o poder de fiscalização. Então, por exemplo, funcionários do IBAMA têm poder de polícia. Eles podem verificar se está sendo cometida alguma infração ambiental. Mas eles não são polícia, né? A polícia de segurança pública propriamente dita. Né? Eu gostaria também de adicionar a esse rol as guardas municipais, que acaba que é uma polícia do município. Então, assim, acho que basicamente a gente poderia falar nessas polícias. A militar, todo mundo conhece, aliás, quase todo mundo conhece todas, né? Qual que é o papel dela, gente? Ela tem um papel de prevenção de crime, né, e de policiamento ostensivo. Vocês estão vendo aí, às vezes, vocês passam no local, tem lá um trailer da Polícia Militar, é para mostrar, ó, aqui tem polícia, a gente não vem cometer crime por perto, não, nós estamos fiscalizando. Passa, né, uma viatura circulando, assim, eu moro aqui, né, estou aqui na Pampulha, na Orla da Lagoa e tal, ó, a polícia está fazendo o seu papel aí de prevenir crimes, de, né, policiamento ostensivo. Mas a Polícia Militar, ela não investiga crimes, não. O que ela vai fazer é tentar evitar a ocorrência do crime, e uma vez ocorrido, né, normalmente são eles que prendem flagrante. Quando vocês estiverem passando por algum problema, todo mundo liga para o 190, é a Polícia Militar. Ela que vai atuar para depois deixar as outras polícias investigarem. Nós vamos ter também Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal. Qual que é o papel delas? Também é policiamento ostensivo, prevenção de infrações no âmbito rodoviário e no âmbito ferroviário. Né? A ferroviária é menos conhecida, né? A ferroviária. A rodoviária é mais comum, né? Teve concurso recentemente e tal. Né? O número de policiais rodoviários é muito maior do que ferroviários, porque, né, estradas no Brasil ganham, né, das ferrovias. Polícias penais, e lá fala, né, federal, estadual, municipal, são as polícias que ficam cuidando de estabelecimentos prisionais. Então, antigamente a gente falava, é o carcereiro, o agente penitenciário. Hoje eles são chamados de polícias penais. Nós temos prisões federais, nós temos prisões estaduais, e é possível, né, talvez São Paulo lá, prisões municipais também, estabelecimentos penais municipais. Então, para cada um vai ter servidores que se encarregam de manter lá a ordem nessas prisões. O que é a guarda municipal, pessoal? A criação das guardas, elas se justificaram para manter, preservar o patrimônio do município. Como aqui na Pampulha nós temos um conjunto arquitetônico, né? Então vai ter lá a igrejinha da Pampulha, o Museu de Arte e tal, sempre tem polícia municipal, guarda municipal andando por perto, fiscalizando e tal. Eu lembro que no início eles trabalhavam assim com, acho que, spray ou arma de choque, mas imagine, você está tutelando um patrimônio aqui no Brasil, um patrimônio público. Quem está lá agredindo, atacando esse patrimônio, normalmente está armado, está, né, com dolo, mal intencionado. Então, hoje, as guardas municipais são armadas, tem uma estrutura melhor, você vê viaturas novas, motos, tudo. Então, assim, virar, na verdade, é uma coisa que está acontecendo como lá nos Estados Unidos. Lá, cada condado, né, cada cidade tem sua polícia. Eles falam que lá nos Estados Unidos tem mais de 800 polícias. Por quê? Cada município vai ter sua polícia, né? E por isso que nos filmes, né, quem está vendo muito filme americano vê isso. Às vezes aquelas problemas de competência. Ocorre um crime e chega lá o FBI, chega a CIA, chega a polícia do município, chega não sei o que, o xerife e tal. Por quê? São várias polícias.
Para nós, aqui na nossa aula, gente, o que mais importa é a Polícia Civil e a Polícia Federal. Por quê? Porque só eles têm poder de investigação. Eles são o que nós chamamos de polícia judiciária. Então, assim, a Polícia Militar pode prender, a rodoviária, a ferroviária, a Guarda Municipal, a Polícia Penal, mas, assim, uma vez feita uma prisão, tem que encaminhar para a Polícia Civil ou para a Polícia Federal para que elas façam a investigação. E como é que eu escolho uma ou outra? Quem sabe qual que é o critério? O que a Polícia Civil investiga? O que a Polícia Federal investiga? Os tipos de crime diferentes. Isso, exatamente. Vai depender do tipo de crime que se pratica, né? Então, por exemplo, a Polícia Civil vai investigar crimes da competência da Justiça Estadual. A Polícia Federal, em regra, crimes de competência da Justiça Federal. Então, por exemplo, é um crime de redução à condição análoga de escravo, é de competência federal. Isso aí é a Polícia Federal que investiga. Embora nós vamos ver numa das aulas aí que tem um outro grupo aí que atua nessa apuração desse fato. Lembrem-se vocês, né, pessoal? Nem toda investigação é feita por polícia. Por exemplo, crimes de sonegação fiscal. Quem está investigando é a Receita Federal. A Receita Federal que apura tudo, tal, vai aqui, ó, houve sonegação, o valor do débito é esse, tal, encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público oferece uma acusação, não tem nem intervenção da polícia. Só com base aí na conclusão da Receita Federal. Então, nós precisamos saber qual que é a competência, né? Para poder definir o que acontece. Moeda falsa. Isso é muito comum. Ó, foi preso alguém tentando passar uma cédula de R$50 no comércio, é uma cédula falsa. Isso é competência federal, então tem que encaminhar para a Polícia Federal. Ah, matou a mulher, né? Uma coisa, infelizmente, tão comum que tem acontecido. Ah, isso é competência da Justiça Estadual. A Justiça Estadual tem uma competência muito mais ampla que a federal. É uma competência residual que eles falam. Mas não é residual, não, gente, é muito mais ampla. É tipo assim, é porque a Justiça Federal está expresso na Constituição o que cabe a ela, fora daquilo é tudo da Justiça Estadual. Então, vai para a Polícia Civil. E lá que eles vão conduzir a investigação. O delegado instaura um inquérito policial, ele vai fazer essa investigação, tudo, ouve testemunhas, produz prova, tal, para no final chegar à conclusão do inquérito. Fala aqui, ó, vou indiciar o acusado pela prática do crime tal, tudo, e por aí vai, né? Vamos avançar. Um detalhe, pessoal, não quero entrar muito em minúcias, não, mas, por exemplo, a Polícia Federal, ela às vezes atua em casos de competência da Justiça Estadual, sabe? Tráfico de drogas, que é tipo assim, envolve estados diferentes, às vezes até em questões de cooperação eles atuam, né? Então, assim, não é uma coisa assim tão limitada também. Uma vez que o delegado concluiu o inquérito, ele vai mandar para o Ministério Público. Aí o Ministério Público vai ter 3 opções. Ele pode chegar, arquivar um inquérito e falar, ó, eu não acho que isso foi crime, delegado. Você está falando que mas para mim não tem elementos, tá, não houve crime. Ele arquiva. Ele pode pedir mais provas, falar, ó, delegado, o senhor fez um bom trabalho, mas ainda não é suficiente, eu quero que ouça a testemunha tal, precisa produzir a perícia tal. Ou então ele vai oferecer a denúncia. E isso é aquilo que nos interessa para a gente avançar um pouquinho mais. Como é que o Ministério Público se divide, pessoal? Eles falam que é uma instituição una, mas nós temos o Ministério Público Estadual, onde atuam os promotores de justiça. Você quer ser promotor de justiça? Então você vai fazer concurso para o Ministério Público Estadual. Aí cada estado tem seu Ministério Público. Ou então nós temos o Ministério Público da União, que aí ele se subdivide em Ministério Público Federal, são os procuradores da República, né? Você faz um concurso para procurador da República. O Ministério Público do Trabalho, você faz concurso para procurador do Trabalho. O Ministério Público Militar, né? Você vai fazer o concurso aí, é promotor de justiça militar, mas aí é o federal, viu, gente? E nós temos também, dentro do Ministério Público Estadual, a justiça militar. Vocês foram alunos da professora Daniela semestre passado? Sim, fomos. Vamos sim, professor. Isso. Então, ela é uma justiça Ela é juíza, né? Isso, ela é juíza militar. E ela é juíza militar do Estado de Minas. Ela julga policiais militares, bombeiros que cometeram um crime, né, no exercício das funções. Agora, nós temos também uma justiça militar federal. É essa que eu estou falando aqui. Aí é a justiça militar que julga os integrantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E, além disso,
O particular também, que cometa um crime junto com o militar, ele pode ser julgado na Justiça Militar Federal. Isso não acontece na Justiça Militar Estadual, que só julga militares, né, policiais militares e integrantes do Corpo de Bombeiro. E nós temos também no Ministério Público da União o Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Né? Territórios não temos mais, mas ainda tem o Distrito Federal. Professor, desculpa, mas antes que o senhor entre muito no outro assunto, então o que acontece com o civil que comete um crime junto com o militar? O civil, o processo vai ser desmembrado. Então, assim, o civil ele vai responder na Justiça Estadual Comum, no juiz de direito, e o militar responde pelo crime na Justiça Militar específica. Então, o processo é separado, entendeu? Isso não acontece na Justiça Militar Federal. Lá coloca todo mundo junto. É uma questão de competência. O pessoal, nós temos tanta regrinha de competência. Nossa, por exemplo, se você está dirigindo um carro com a CNH falsa, é um crime de competência da Justiça Estadual. Mas se por acaso você parou numa blitz da Polícia Rodoviária Federal e apresentou a CNH para ele, para a Polícia Rodoviária Federal, a competência muda para a Justiça Federal. Então, assim, nós temos muitas regrinhas. Mas, assim, a Justiça Militar... Deixa eu avançar um pouco. Aí eu volto a falar sobre isso. Então, o Ministério Público vai acusar, né? Apresenta acusação criminal, seja o Ministério Público Federal, dos estados, o militar, do Distrito Federal. O papel dele é de ser um fiscal da lei e, no âmbito criminal, de cuidar da ação penal. Mas para quem que ele vai oferecer a denúncia? Aí vem essa questão das regrinhas de competência. Esse é o nosso sistema de justiça criminal. Perdão, é o nosso sistema, o Poder Judiciário brasileiro, né, que é uma das partes do sistema de justiça criminal. Nós temos aí vários órgãos. Então, aqui, uma divisão muito básica, justiça especial e justiça comum. O que é justiça especial, pessoal? Justiça especial é que aplica a lei especial. Então, por exemplo, a Justiça Eleitoral aplica o Código Eleitoral, é uma lei especial. A Justiça do Trabalho aplica a CLT. A Justiça Militar aplica o Código Penal, o Código de Processo Penal Eleitoral. Agora, o que é a Justiça Comum? É a justiça que aplica as leis comuns. Código Civil, Código Penal, Código Tributário, Código de Processo Civil, e por aí vai. Então, assim, essa é uma diferença básica. Então, nós temos, na verdade, duas justiças, especial e comum, e no total 5 justiças. Militar, do trabalho, eleitoral e dentro da comum, estadual e federal. Né? Às vezes eu faço audiência, a gente já fez audiência, eu estou lá na Justiça Federal, aí chega um advogado esbaforido, atrasado, fala, doutor, me desculpa o atraso, eu estava lá na Justiça Comum. Eu não falo nada não, né? Eu fico só ouvindo, eu falei, a audiência aí não vai ser boa não. Porque o advogado, ele estava na Justiça Comum Estadual, e passou para a Justiça Comum Federal. A Justiça Federal é uma justiça comum. Né? Então, assim, agora, se ele falasse, eu estou na Justiça Especial do Trabalho e vim para a comum, ok. E aqui é um escalonamento, né, pessoal? Nós começamos pelo Supremo Tribunal Federal, abaixo dele tem o CNJ, né, que o CNJ, o papel dele é fiscalizar o judiciário, né? Propor, né, orientações e ter um caráter disciplinar sobre os juízes também. Aí temos os tribunais superiores, os especiais, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho, TSE, e temos o superior comum, que é o STJ. Abaixo deles, nós temos o TRF e o Tribunal de Justiça em cada estado. Né? O TRF nós temos 5. Foi aprovado aí agora no Senado para se criar um TRF aqui em Minas, né? Seria o TRF 6. Vamos ver aí como é que vai caminhar. Tem chances aí de que talvez no ano que vem tenhamos agora 6 tribunais regionais federais e não mais 5 no país. Então, uma pergunta que eu faço para vocês, diante de tantos órgãos da justiça, qual deles que não tem competência criminal? Você nunca vai ver sendo processado um crime lá. Ninguém arrisca? Justiça Militar, do Trabalho, Eleitoral, Federal, Estadual, qual delas não tem competência criminal? Difícil arriscar, assim. A do trabalho? A do trabalho, Lorena, né? Porque a Justiça Militar ela é basicamente penal, né? Para julgar os crimes militares.
A Justiça Eleitoral, nós temos os crimes eleitorais. Justiça Federal também é cheio de competência criminal. Se a gente olhar o artigo 109 da Constituição, nós vamos ver lá todos os crimes de competência da Justiça Federal. O resto é da Justiça Estadual, né, dos crimes comuns, né, os crimes em geral. Mas a Justiça do Trabalho, realmente, ela não tem competência criminal. Então, assim, aliás, pessoal, eu já vi condenação por trabalho escravo, pelo crime de trabalho escravo na Justiça do Trabalho. Mas isso, assim, isso é um absurdo, né? Foi condenado e transitou em julgado. Mas não sei, às vezes o réu chegou e falou assim, não, a condenação foi baixa, para mim tá bom, né? Se eu fosse para a Justiça Federal, podia ser maior. Não sei o que ele pensou, que ele poderia ter anulado isso aí facilmente. Ou é desconhecimento do advogado, não sei. Mas, assim, Justiça do Trabalho é a única que não tem competência criminal. Você nunca vai ver um processo criminal tramitando por lá. Então, na realidade, pessoal, a justiça está distribuída aí em várias competências, né, escalonada aí em vários graus. Né, aqui está falando primeira instância, segunda instância, instância extraordinária, é a corte com a função constitucional. Pessoal, estou marcando aqui no relógio. Digam aí quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Já. Luiz Fux, 1, Lewandowski, Carmen Lúcia, 3, Rosa Weber, Alexandre de 4, Moraes. 5, Gilmar Mendes, 6, Toffoli, 7, Cássio Nunes, 8, Alexandre de Moraes, já foi. Rosa Weber, Já foi. Não, foi não, 9. Faltando 2. Barroso, Barroso, 10. O último? Toffoli, Não, já foi. Gilmar Mendes? Carregador. O cargo está em aberto, né? Cássio Nunes. Na verdade, tem um cargo em aberto mesmo, né? Mas tem o Fachin, né? Acho que não falaram no Fachin. Né? é verdade. Isso, então tá bom. Vocês gastaram aí 45 segundos para responder quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá bom. Agora a seleção brasileira. Diga lá, os 11. Neymar, Neymar acabou. Brincadeira. Mas é interessante, né, pessoal? Hoje a gente mais sabe quem é, e não é só na classe de direito, não. Às vezes eu estou dando cursos assim para empresa, não sei o quê, tem engenheiro lá. O pessoal sabe a escalação do Supremo, mas não sabe da seleção brasileira, né? Era uma coisa que no passado, nossa, a seleção brasileira era uma coisa que dominava. Hoje o Supremo ganhou holofotes, né? Ele está sendo tão decisivo aí na vida política do país que acho que não tem ninguém que desconheça, né, quem é ou não é ministro do Supremo Tribunal Federal. E isso mostra, né, como é que o judiciário, e não só no Brasil, isso é um fenômeno mundial, ele está sendo chamado aí para resolver as questões. Infelizmente, na minha opinião, eu acho que o Supremo está dando opinião demais, né? Juiz tem que ficar mais quieto, né? É aquela coisa, né? Às vezes tem gente que acha que juiz é um Michelangelo, né? Que tem que fazer uma obra maravilhosa, uma Capela Sistina, mas o juiz, acho que ele é um restaurador, né? Ele só tem que ir lá dar um toque ou outro para as coisas não saírem muito fora do prumo, né? E, sobretudo, aquilo que diz respeito à lei. Mas o Supremo é hoje um órgão político, basicamente, né? Em que utiliza, né? Mas é considerado pertencente ao judiciário. Mas o que eu quero falar é o seguinte, né? Nós temos um problema no Brasil muito grande, né? Acho que não só ele está no holofote, né, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ele está em holofote para a população em geral. O Brasil, a justiça brasileira é muito acionada, né? E por isso que hoje nós temos aí 75 milhões de processos tramitando na justiça brasileira. É um dos números mais altos do mundo, acho que só perde para os Estados Unidos. E isso se justifica por quê? Acessar a justiça, eu estou falando da justiça civil, por enquanto, pessoal, é muito fácil, né? Você tem um juizado especial, né? Você não precisa de advogado, você não precisa pagar nada, você não precisa nem de ter conhecimento jurídico. Você vai lá na justiça estadual, federal, que eu quero reclamar, não sei o quê, pronto, alguém faz lá uma termação para você, você está com a ação em curso. Na Justiça do Trabalho temos o jus postulante também. O trabalhador pode ir lá na Justiça do Trabalho, sem advogado, ajuiza mais uma ação. Nós temos advogado demais, pessoal, né? Temos ótimas faculdades, como a nossa Faculdade de Direito, mas nós temos aí, acho que mais de 1.400 faculdades no Brasil.
É uma coisa assim surreal, inexplicável. Nós somos um país de bacharéis. Por ano se formam 95 mil pessoas em direito no país. Ou seja, quando vocês se formarem, provavelmente outras 100 mil vão estar formando junto com você. E aí elas vão ingressar no mercado de trabalho. Precisa de tanto advogado assim? Eu acredito que não. Mas acaba que é o seguinte, como tem muito advogado, fica fácil você contratar. Advogado aí tem aos montes. E às vezes eles chegam e falam assim, eles fazem contratos de risco, entendeu? Falam assim, não precisa me pagar nada não, eu vou ajuizar a ação, se por acaso você ganhar, 20% é meu, 30% é meu, e por aí vai. Eu fico vendo lá na matéria do juizado especial, tem muita matéria previdenciária. O advogado, às vezes, faz um pacote. Aqui, ó, vamos ajuizar uma ação pedindo equiparação de não sei o quê, vamos pedir uma ação pedindo aplicação do INPC, não sei o quê, vamos pedir papapá. Ele faz um pacote de ações. Se ele ganhar uma, está no lucro, né? E a pessoa vai recusar? A pessoa não tem que pagar nada. Então, ela vai procurar. A justiça brasileira hoje é o principal mecanismo de resolução de conflitos no país. E isso está errado, pessoal. Não deveria ser assim, né? Nos países onde a justiça funciona minimamente, existem várias portas antes de bater na porta do judiciário. E nós temos também uma assistência judiciária. O que isso significa? Se você vai na justiça, contrata um advogado, tudo, você chega e fala assim, eu sou pobre, não tenho dinheiro para pagar custas, advogado, nada. Normalmente a pessoa ganha a justiça gratuita, assistência, né? Essa gratuidade da justiça. E mesmo sendo muito rica. Eu já vi casos assim de pessoas com apartamento de 3 milhões de reais conseguindo assistência judiciária na justiça, né? Então, assim, o que isso significa? É muito barato litigar no país e o risco é quase nenhum, porque se você perder a ação, não acontece nada, você não tem que pagar a parte contrária, você está com justiça, né, assistência judiciária. O que isso acontece? Os nossos tribunais ficam entupidos de ações cíveis. E isso faz com que as ações cíveis e penais tramitem mais lentamente, né? A justiça criminal, gente, ela é até pior, né? O nosso sistema, eu acho que ele foi feito assim, atualmente, para não funcionar. Nós temos uma desigualdade muito grande. A desigualdade não só material, né? Por exemplo, se você for olhar aí o relatório do Departamento Penitenciário, você vai ver que 0,5% dos presos têm curso superior. E a população brasileira com curso superior, acho que chega a 13%. 70% do pessoal ou é analfabeto ou tem ensino básico, né, ensino fundamental. Então, assim, quem está preso são pessoas pobres. Dificilmente você vai ver alguém que usa terno e gravata preso. Se ficar preso, é por um período muito curto. Logo, logo será solto. Além disso, nós temos uma desigualdade simbólica, né? E isso talvez seja até uma das piores coisas, quando a própria lei estabelece tratamentos diferenciados. Por exemplo, advogado tem sala especial, caso seja preso. Juiz e promotor podem escolher dia para prestar depoimento na justiça criminal, se eles forem testemunhas. Parlamentar, ele tem a imunidade lá parlamentar, ele pode suspender um processo caso a casa aprove isso, né, a Casa Legislativa, ainda que ele tenha cometido um crime. Nós temos o foro privilegiado para algumas autoridades. Vereador, por exemplo, ele pode se isentar do serviço do júri. Então, você tem algumas castas que têm um tratamento legal diferenciado. Sem muita explicação para isso, que não uma desigualdade que permeia a nossa sociedade. Habeas corpus. O nosso Brasil, o país está cheio de habeas corpus. Os tribunais estão lotados de habeas corpus. Eu estou colocando habeas corpus 3D, sabe por quê? Como é que funciona? Um processo criminal está tramitando em primeiro grau, o juiz decidiu alguma coisa, impete um habeas corpus no tribunal, contra a decisão do juiz. O tribunal decidiu o habeas corpus, impete um habeas corpus no STJ. O STJ decidiu, impete um habeas corpus. Ou seja, são vários níveis de discussão da mesma matéria em várias instâncias simultaneamente. Eu ficava imaginando o Sérgio Moro. Ele respondeu lá, acho que a centenas de habeas corpus, porque cada espirro que ele dava no processo, um daqueles advogados, né, muito bem preparados, apresentava o habeas corpus no tribunal, no STJ, no Supremo. Ou seja, nós somos uma nação riquíssima, né? Temos muitos recursos para poder gastar. Prescrição, gente. Prescrição é uma coisa horrorosa no Brasil, né? Eu me lembro, eu percebi essas coisas todas quando eu fui lá para Michigan.
Eu estava lá estudando a questão do plea bargaining, né? A questão a negociação que se faz entre promotor e defesa, né? Para impor uma pena não é sem o processo, sem produção de provas. Isso é feito dentro de um processo, é um acordo. E eu pensando em trazer isso para o Brasil, né? Com a viabilidade e tal. Aí uma vez eu fui apresentar o meu projeto para os outros pesquisadores, tinha gente lá do mundo todo. O que eu mais ouvia lá, eles falavam assim, uau, nossa, quando eu começava a contar as coisas que tinham no Brasil. E eu contava, por exemplo, a prescrição no Brasil, ela tem antes da ação, durante a ação e depois da ação, na fase de execução. Eles ficavam, nossa, é mesmo, ó, fantástico. Aqui nos Estados Unidos, a prescrição é antes da ação. Se demorar muito para começar a ação penal, prescreve. Mas depois que começou, não se fala mais em prescrição. Eu falei, não, é que é durante o processo e depois do processo também. Lá, por exemplo, prescrição não existe para terrorismo, não existe para abuso sexual de crianças, não existe para homicídios. Eles acham que isso é imprescritível. Nós optamos por escolher como imprescritível o racismo e a atuação de grupos paramilitares, né? Não sei se foi a melhor escolha, mas não sei se são os crimes mais graves. Eu acho que um homicídio é muito mais grave, né? É perder uma vida. Né? Terrorismo, eu acho que é muito mais grave. Você abusar sexualmente de uma criança, com os traumas que isso gera, eu penso que talvez sejam situações, né, com violência física, sobretudo, né? É coisa muito grave. Mas fizemos nossa opção. Nós temos a prescrição retroativa, pessoal. Isso não existe em nenhum local do mundo. Você condena o réu e depois você vai voltando para trás no processo para ver se prescreveu. Né? E aí, no final das contas, eu não consegui nem explicar para eles como funcionava o sistema de prescrição no Brasil, de tão atípico que ele é. Presunção de inocência, pessoal, isso aí tem no mundo todo. Né? Eu não vou nem entrar muito em detalhes aqui, não, mas assim, no Brasil, para mim, presunção de inocência é uma mentira ao estilo Goebbels, né? Aquele do nazismo. Aquela mentira que tem que ser repetida várias vezes para se tornar uma verdade. É a sentença criminal no Brasil. O juiz sentenciou, condenou o réu, não vale nada. O tribunal confirmou a condenação, está melhorando. O STJ confirmou, está quase valendo. O Supremo confirmou, pronto, não, agora sim, se tornou uma verdade. Pode cumprir aquilo. Né? Então, assim, eu falava lá para os americanos aqui, eu tenho presunção de inocência no Brasil. Eu falei, não, aqui nos Estados Unidos também tem. Eu falei, mas lá no Brasil a presunção de inocência dura até o trânsito em julgado. Ele falou, mas como é que demora? Demora muito o trânsito em julgado? Eu falei, se tiver um bom advogado, demora aí uns 10, 15 anos. Aí o pessoal, uau, é mesmo? Eu falei, aqui no Brasil, sabe como é que funciona? Uma pessoa é julgada pelo júri, como na chacina de Unai, né? Eu não sei se você se lembra, sabe, do caso que ocorreu, né? Auditores fiscais do trabalho, mais um motorista do Ministério do Trabalho, que foram mortos enquanto faziam lá uma fiscalização. E aí, até hoje, um dos réus não foi julgado, né? O processo foi anulado. Tinha réu lá que foi condenado a 1 século de prisão, 100 anos, pelo júri, né? A soberania dos vereditos do júri. Ele foi condenado a 100 anos, foi para casa, saiu pela porta da frente do fórum. Você fala isso lá nos Estados Unidos, e fala assim, mas como isso é possível? Ele não foi condenado a 100 anos? Foi, não, mas tem que esperar o trânsito em julgado. E aí ele vai recorrer para o Tribunal Federal, depois ele recorre para o STJ, depois ele recorre para o Supremo Tribunal Federal, e nisso ele gasta aí mais 10, 15 anos. Aí quando vai ser cumprida a pena, o que acontece? Ele já está aí com 60, 70 anos de idade, vai chegar e falar assim, não, aqui, por questões humanitárias ele não pode ser preso, ele tem que ficar na prisão domiciliar, ele está doente. E pronto. Isso que aconteceu com Paulo Maluf, com Rogério Bidelmassi, com João de Deus, com várias pessoas que cometeram crimes horríveis, mas que, valendo-se desse sistema, conseguem ficar em casa, né? Prisão domiciliar, acho que todo mundo ficou em prisão domiciliar, né, pessoal, em 2020, né, agora também no início do ano. Não sei se é das piores coisas assim, não. E, por fim, recursos, gente. É um sistema pródigo em recursos. Só para mostrar, né, a nossa escala básica, né? Tem um crime que é julgado pelos juízes, recursos no âmbito federal vai para o Tribunal Federal, no âmbito estadual para o Tribunal de Justiça, STJ e Supremo. Isso aqui me lembra aquelas bonequinhas, matrioscas, né? Cada um... Não imaginem que só temos 4 recursos, 3 recursos. Dentro de cada patamar desses, nós temos inúmeros recursos. Querem ver um exemplo de uma ação rescisória no Supremo Tribunal Federal? Sabe quando o ministro lá, hoje é o Luiz Fux, né, ele vai anunciar o julgamento, vamos julgar hoje o processo, número tal, ele falaria desse jeito. Cláusula de agravo regimental, em agravo regimental, em base de declaração, em agravo regimental, em agravo de instrumento, quando eles... Tem que ser locutor de cavalo para poder falar isso. Acho que uma dezena de recursos num único processo, numa única instância.
Então, pessoal, um sistema que permita que isso aconteça é um sistema que ele não foi feito assim para funcionar, né? E isso não é culpa dos advogados. Os advogados eles vão recorrer enquanto é possível recorrer. O problema é que o sistema permite que isso aconteça o tempo todo. Diga, Luca. Eu estava achando que quando você abrir um recurso para o tribunal, por exemplo, para ir para a segunda instância, né? Sim. Quer dizer que tem mais de um recurso que você pode abrir para o tribunal, então? Não, você abre um, é a caixa de Pandora. Você abriu um, mas depois que você abriu esse um, porque aí o tribunal vai julgar o seu recurso, uma apelação criminal. Aí você pode chegar, peraí, essa decisão não está muito clara, apresenta embargos. Isso aqui contrariou não sei o quê, pode ser embargos de divergência, tem embargos de nulidade, embargos... É cheio de recurso. Aí depois você vai recorrer para o STJ. Aí o STJ tem que fazer... O desembargador aqui de Minas, por exemplo, ele tem que aceitar o recurso para enviar para o STJ. Aí ele não aceita. Aí você apresenta um agravo, aí você apresenta não sei o quê. Aí você... Ô, Luca, então, assim, tem muito recurso, sabe? Não é assim essa coisa básica. O juiz sentenciou, tem uma apelação criminal para o tribunal julga a apelação, tem um recurso especial para o STJ julgou, tem um recurso extraordinário para o Supremo. Não é só isso, sabe? Para você, às vezes, não permitem que suba um recurso, tal. Então, assim, é uma coisa assustadora. E nem todos que vai para o STJ pode ir para o STF, né? Não, os fundamentos são diferentes, né? Por exemplo, o STJ vai para lá se a decisão ela contraria uma lei federal, sabe? Está contraditória a lei federal. Para o Supremo tem que ser uma questão constitucional. Mas o problema é o seguinte, nós temos uma redundância muito grande, porque eu falo assim, a lei, eu vou recorrer para o STJ porque contrariou o Código Penal na individualização da pena. Aí lá não obedeceu o artigo 59 do Código Penal. Pronto, é um recurso para o STJ. Mas eu posso chegar e falar assim, eu vou recorrer ao Supremo Tribunal Federal porque a decisão contrariou a Constituição, que fala que a pena tem que ser individualizada, e isso não foi individualizado. Então, assim, uma Constituição tão extensa como nós temos, tudo contraria a Constituição. Por isso que o Supremo já teve causas lá, assim, de briga de vizinho, já teve um caso lá de uma pessoa um senhorzinho que recebeu uma notícia lá que ele tinha que ir para um crematório para se matar, porque ele já tinha ultrapassado a idade limite que podia viver lá no Rio de Janeiro, então ele tinha que chegar no crematório, se apresentar, que ele ia ser incinerado. Isso virou um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo ele está julgando por ano cerca de 60 mil processos. Já julgou muito mais do que isso. O STJ, no passado, né, nesses estudos que eu fiz, ele julgou 540 mil casos. Vocês têm ideia do que é isso, pessoal? Lá são 33 ministros. Para julgar 540 mil, os 33, eles têm que julgar 42 processos por dia, todos os 365 dias do ano. Você acha que alguém tem condição de ler 42 processos por dia? Então, assim, é uma coisa irreal, né? Quando eu vou para o exterior, eu já participei de alguns eventos, assim, quando eu vou falar do sistema de justiça brasileiro, pessoal, infelizmente, eu fico calado. Porque não tem muito, sabe assim, não tem muito o que elogiar. Então as pessoas vão falando as coisas. Eu me lembro que teve um evento lá no Vaticano, né, sobre tráfico de pessoas. Eu estava conversando com um ministro da Corte de Israel, era o Gilbrano, eu não me lembro o nome todo dele. Aí ele estava falando o seguinte aqui, nossa, nós estamos com um problema muito grande em Israel. Foi aprovada aí uma medida, uma ação que é constitucional. Ocorrida a violação de um direito fundamental, você ajuiza a ação diretamente na Corte Constitucional, você não passa por nenhuma instância. Ele chegou assim, nossa, acho que lá são 13 ou 15 ministros, nós estamos com 9 mil processos para julgar, está inviabilizado. E eu fico calado. O que eu vou falar? Eu vou falar que o ministro do STJ está julgando 42 processos por dia. Num ano ele está julgando aí 13 mil processos, ele está reclamando que tem 9 mil para os 15 juízes. Eu falo que no Brasil julga mais do que isso por ano. Então, assim, o nosso sistema é meio inverossímil, sabe? E eu que queria mostrar isso mesmo, o custo do judiciário, né? A gente cria uma estrutura tão grande que isso aqui foi um estudo muito interessante feito pela OCDE, Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, né? O Brasil ainda não faz parte. Mas, assim, fez a seguinte avaliação, qual que é o percentual do PIB que se gasta com o judiciário? Aí chegou, o Japão gasta 0,05% do PIB com a justiça.
Lá no Japão, se recorrer à justiça, é até um mau sinal, né? Fala assim, a pessoa não foi capaz de resolver o problema por si só. Na Noruega é a mesma coisa, tal, aí vai subindo. Aí nós temos aqui a Itália, 0,2%, tal. Aí chega em Israel. Israel é um país muito litigante, eu não sabia disso, não. 0,82%. O Brasil, pessoal, ele está aqui, ó. Ele, ano passado, ele gastou 1,3% do PIB com o judiciário. E gastando tanto dinheiro, nós temos um judiciário assim, exemplar, que resolve os problemas, né? Não. Infelizmente, não temos. O que a gente verifica é que acaba que no judiciário, o que acontece? Tem impunidade, né? Isso aí, se você tem um contrato, imagina, você vai resolver o contrato, você tem um imóvel, vai ser desocupado, demora 5 anos para você desocupar o imóvel. Isso é prejuízo econômico. Isso traz descrédito. E isso afeta as próprias pessoas que trabalham lá. Isso é o que eu mais vejo. Pessoas que estão desmotivadas, que acham que estão na justiça só enxugando o gelo, que ficam doentes, falam, nossa, é muito serviço, é muita exigência e tal, e ficam doentes trabalhando. Então, assim, nós temos problemas muito sérios, né, na condução dos nossos processos na justiça. E, por falar em impunidade, que é um desses problemas, eu queria trazer para vocês, nós já estamos acabando, pessoal. Hoje é um pouquinho maior, que teve essa pequena introdução, né, hoje me estendi um pouquinho mais. Isso foi uma pesquisa que a Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas fez, né? Eu não mencionei para vocês, mas eu e a professora Lívia Miralha somos os diretores, né, os coordenadores da clínica. A Lorena é uma das participantes, né, Lorena? E aí nós fizemos uma pesquisa sobre os processos criminais de trabalho escravo no país. O que a gente apurou? 2.679 foram acusados de trabalho escravo no período de 2008 a 2019. 1.752 tinham sido condenados, até quando a gente apurou lá, que foi dezembro de 2019. 441 condenados, não foram julgados, 441 condenados em primeiro grau e 112 condenados com trânsito em julgado. Sabe o que isso significa, pessoal? Significa que 4,2% dos réus foram condenados. Então, eu posso dizer que no Brasil é o seguinte, em casos de trabalho escravo, a cada 100 pessoas acusadas, 4 são condenadas. As 4 vão presas? Não, não necessariamente. Só vai preso se a pena for superior a 4 anos. Se a pena for inferior não, vai cumprir uma prestação de serviço de comunidade, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, trabalho escravo dá prisão no Brasil? A minha resposta é não, não dá prisão no Brasil. Mas esse índice de impunidade, isso não é padrão no mundo, não sei o quê? Eu acho que também não. Eu fiz alguns estudos a respeito, por exemplo, o sistema japonês, mas lá também é um horror, né? O índice de condenação lá é 99,7%. Por isso que aquele Carlos Ghosh, né, aquele diretor da Renault, né, que ele fugiu do Japão, foi para o Líbano, ele é um brasileiro, porque ele sabia que ele ia ser condenado. Ele podia ter a melhor defesa do mundo, lá 99,7% dos réus são condenados. É o oposto do Brasil. Mas agora, nos Estados Unidos, a Justiça Federal tem um índice lá, acho que de 83% de condenação, a Justiça Estadual é 88%, ou vice-versa, uma coisa assim. Na Europa, a média dos países da Europa é de torno de 60% a 65% de condenações, e nós estamos aí em 4,2%. Então, assim, temos muita gente presa? Temos muita gente presa, não tem dúvida nenhuma. Mas também, né, nós temos aí uma impunidade muito grande. Acho que a grande diferença para poder explicar isso é o quê? É o seguinte, quem está preso são os réus do andar de baixo. Né? Réu do andar de cima não fica preso. E aí, por exemplo, trabalho escravo, em que são empresários, né, são fazendeiros, são pessoas que têm condição de contratar um advogado, eles, como pertencem ao andar de cima, provavelmente não serão presos. E aí eu fiz um outro levantamento, aí são crimes correlatos, né? Nós vamos ver na próxima aula, 203 é um crime de frustração de lei trabalhista, o 207, que é aliciamento de trabalhadores. Olha os percentuais. De 807 denunciados, 4 condenados. A pena restritiva de direitos. 510, 4 condenados. Esse é o percentual. O 297 é falsificação de documento público, de carteira de trabalho. Diga, Luca. Então, assim, os números são muito ruins. Oi, esses dados que você falou, eu estou pensando em 2 coisas. Ou os advogados do Brasil são muito bons, ou então quem acusa é muito ruim para essas coisas, não? Ô, Luca. Ou os juízes são comprados. Sabe o que acontece? Não tem, acho que, uma explicação única. Mas você tocou nos pontos assim.
Quando o advogado é muito bom, e esses aí que são contratados pelo andar de cima, eles conseguem muita coisa. Ué, o Lula não foi anulado o processo do Lula? Depois de 7 anos? Depois de comprovado que bilhões foram desviados nesse esquema da Lava Jato? Como é que se consegue isso? Ele talvez seja um exemplo. Como é que se conseguiu isso? Ele tem advogados muito bons, né? Ele tem um sistema de justiça aí pouco eficaz, muito lento, né? Os tribunais, assim, precisa demorar 7 anos para chegar a essa conclusão, né? E aí também é uma questão, aí também tem aspectos políticos que acho que envolvem isso. Talvez ele não seja o melhor exemplo mesmo, não. Aspectos políticos lá no Supremo Tribunal Federal. Mas tem isso, tem acusações ruins, tem advogados muito bons, tem prescrição que acontece, tem muitos fatores que vão justificar isso, entendeu? Por exemplo, esses crimes aqui, 203, 207, as penas são muito baixas. É pena de 1 a 2 anos, pena no máximo 3 anos. Então, o que acontece? Prescreve muito. Eu acho que quase 40% dos crimes do 203, 207 prescreveram. Nós demos um curso lá no Tribunal de Justiça do Piauí, tinha uma vara criminal, no final do ano eles apresentaram o resultado, 44% dos processos criminais de lá prescreviam. Imagine que atraso, pessoal. Então, tipo assim, a juíza fez 100 sentenças, 44 é para jogar no lixo, prescreveu. Não. Ela ouviu testemunha, fez perícia, tal, o processo não virou nada. Para mim, prescrição é um nada jurídico, gente, né? É o cúmulo da ineficiência. Então, assim, nós temos, são muitos fatores, sabe? A falta de gestão do judiciário, de organização, por que prescreveu? Foi falta de organização. O pessoal não sabia trabalhar adequadamente, né, gerindo os recursos. A impressão que todo mundo dá, que se fala, é o seguinte: tem muito processo e poucas pessoas no judiciário. Mas isso não é verdade. Tem muita gente trabalhando no judiciário brasileiro. É um dos judiciários com mais pessoas no mundo, em que, né, há pessoas trabalhando, servidores, juízes, estagiários. Por exemplo, estagiário é uma mão de obra importantíssima no judiciário brasileiro. Lá nos Estados Unidos, estagiário só existe lá estagiário de verão. Nas férias, eles vão trabalhar no tribunal, vão trabalhar em algum lugar para poder ganhar um pouco de prática. Mas isso aqui, como no Brasil, de ficar conciliando estágio com faculdade, isso aí não funciona, não. Tanto é que, às vezes, a formação do estudante brasileiro não é tão boa, porque ele ficou metade do tempo fazendo estágio, trabalhando, né? E se ele estivesse estudando? E a gente vê isso pela aprovação dos concursos. Dificilmente, hoje, um estudante brasileiro que se forma, ele consegue passar no concurso para juiz ou para promotor. É lógico que tem os 3 anos de prática, né? Ele não vai conseguir fazer o concurso. Mas, assim, em termos de conhecimento, ele não vai. Por quê? Porque ele ficou fazendo estágio, ficou trabalhando, enquanto deveria estar estudando. Então, é multifatorial. Por fim, pessoal, só para finalizar, a execução da pena, né? Eu acho que isso aí é mais ou menos aqui, ó. Vocês verem alguém preso, assim, de colarinho branco, é como uma cabeça de bacalhau, é um unicórnio, é coisa rara de se ver. Por que as pessoas são punidas, né? A gente começou com a pergunta, por que as pessoas são presas, cometem crimes? Mas por que as pessoas são punidas? O que vocês me dizem? Para a gente concluir nossa aula. Teoricamente, para ser reinserida na sociedade, né? Ótimo, Luca. Esse é o artigo 1º da Lei de Execução Penal. O objetivo da execução é promover a ressocialização das pessoas, tal. Isso. Essa é uma ótima resposta. Tem mais algum outro motivo? Acho que Tem para umas questões desincentivar o secundárias. crime. Perdão, gente, não ouvi isso. Tem umas questões como controle social, por exemplo, igual ela falou, para não incentivar outras pessoas a cometerem o crime. Isso. Talvez a gente possa falar em prevenção, né? Quem sabe se a gente punir alguém, sirva de exemplo para que outras pessoas não sejam punidas. Tem também evitar a pessoa cometer mais crimes. Isso, uma prevenção especial, né? Sim. Você foi punido, não foi aqui. Se você fizer de novo, vai acontecer a mesma coisa. Então, não faça isso novamente, não, entendeu? Entendi. Principalmente porque, como demora muito para a pessoa ser presa, se essa pessoa tiver a tendência de cometer o crime mais vezes, ela vai cometer antes dela ser presa. Então, para prevenir mesmo. Isso também tem um aspecto que a gente fala pouco aqui no Brasil, de incapacitação. Lá nos Estados Unidos que eles falam muito. O pessoal, mas basicamente é isso aqui, ó. Por que você pune as pessoas? Olho por olho, dente por dente.
ao mal do crime, o mal da pena. Retribuição. Você fez o mal, você vai receber o mal. Pode ser uma prevenção geral. Eu vou te punir para você servir de exemplo para todo mundo, para mostrar para a sociedade inteira que não se pode cometer crimes. Ou a prevenção especial. Aqui, ó, eu vou... Por que a pena do reincidente é mais elevada? Uma vez eles estavam questionando a constitucionalidade disso. Eu falei, gente, para mim isso é tão natural. Aqui, ó, o filho não está fazendo dever nem nada, que vai ficar um dia sem jogar videogame. Aí ele continuou não fazendo, ó, vou aumentar para 2 dias, você vai ficar sem jogar videogame. Você vai aumentando a punição, até chegar talvez num limite, que vai chegar assim, ó, 5 dias então você viu, né? A partir de agora você começou a fazer o dever, né? Depois você ficou 5 dias. Então, assim, é uma prevenção especial. Eu estou punindo você para que você não repita essa conduta. Né? Tem um aspecto que o Luca falou, da integração social. E tem também esse último aspecto da incapacitação. Se a pessoa estiver presa, enquanto ela estiver presa, no resto do mundo, talvez, ela não vai voltar a cometer crime. Mas no Brasil, infelizmente, não é isso que acontece, né, pessoal? Porque os chefes do tráfico, tudo, eles estão lá de dentro das cadeias comandando o crime. O PCC, né, as lideranças do PCC estão várias presas. Então, assim, são elas que comandam de dentro da cadeia a criminalidade no país. Então, assim, é muito comum, né, que essa incapacitação seja pretendida, mas não tenha resultados tão bons. E um detalhe, pessoal, a respeito de execução de pena no Brasil, o que eu falo é o seguinte, um comissário da ONU, né, sobre tortura, ele visitou o mundo inteiro para analisar a questão penitenciária. E ele chegou a uma conclusão que ele falou o seguinte, aqui, ó, na América do Sul, no Brasil, inclusive, o que a gente tem a impressão é que colocam-se as pessoas na prisão, fecham a chave e jogam a chave fora. Ou seja, lá dentro é salve-se quem puder, faça-se o que se quiser. E aí, por isso que o CNJ, de vez em quando, ele tem uns mutirões carcerários, né, que eles visitam lá os presos. Nesses mutirões, eles concluíram que 1/4 da população carcerária já tinha direito a algum benefício. Já poderia ter mudado de regime, ter sido libertada, tal. Ou seja, é um abandono expressivo num judiciário que é lento, né, pessoal? Se o judiciário fosse mais eficiente, isso não aconteceria. Né? E aí, o CNJ, quando ele visitou algumas prisões, tinha locais lá que eles não podiam entrar. Os presos chegavam e falavam assim, não, aqui não está proibida a entrada de vocês, é por aqui que vocês podem passar. Ou seja, é eles que comandavam. Tem uma prisão na Bahia, eu me lembro desse caso também, não sei se é Brito, não sei o quê, estava lá os presos fazendo churrasco. Aí mostrava lá os presos com um gradado de cerveja, uns espetos, umas facas enormes lá, fazendo churrasco, tirando foto. Isso é um estabelecimento penal, gente, né? Eu falei, imagina, é bom ter algum alívio dentro de uma prisão, mas fazer churrasco, assim, com armas brancas, não tem nenhum sentido, é uma loucura. Né? Você vê lá o presídio de Pedrinhas, né? Que eles decapitaram as pessoas, tal. Tá certo que envolve aí né, brigas de quadrilhas, né, de organizações criminosas, mas mesmo assim, são coisas assim, que acontecem que são... Esse aspecto de integração social é meio utópico, o que a lei estabelece. Eu fico pensando é o seguinte, né, gente? Escola, universidade, hoje, às vezes não consegue educar. Será que uma instituição como uma prisão, que não tem esse objetivo, educar pessoas, ela vai ter esse papel de ressocializador, educacional? Eu acho muito difícil, sobretudo na forma que é executada aqui no país. Ok? Pessoal... Professor, diga. Eu acho que um caso muito emblemático disso que você está falando, né, sobre por que as pessoas ficam presas, etc., é um que aconteceu agora recentemente de uma senhora que roubou 2 miojos e um pacote de suco, que agora acabou repercutindo muito, né, a prisão dela, mas ela está presa por causa de R$21 no supermercado. E aí muito se discute que, tipo assim, o dinheiro que tá gastando para ela ficar lá presa é muito mais que esses R$21 que ela roubou. Tipo assim. E já virou uma questão de mídia até manter ela presa lá. E muitos embargos falam que não é para ela ficar presa, mas enfim. Isso é o tal negócio, né, Maria Alice? Uma coisa que acontece, uma vez eu estava vendo, acho que um réu em Vitória, no Espírito Santo, que ele ficou 11 anos preso sem julgamento. Sabe o que é isso? É abandono. Não tem outra explicação. Não é um promotor, um juiz que estão querendo, sabe, ferrar a pessoa, prejudicar. Não, ele está lá abandonado.
ele não tem ninguém que olhe por ele, a Defensoria Pública não dá conta, não tem. Então, assim, ele foi esquecido. Essa senhora deve ter muitos outros casos como ela, né? Vira e mexe aparece. A única diferença é que o caso dela veio à tona, né? Quantos casos que realmente de questões miúdas que a pessoa está presa por isso? Tem alguma justificativa? Isso parece, sabe o quê? Os Estados Unidos. O sistema americano, gente, né? Eu gosto de muitas coisas de lá, mas ele também não é exemplo, não. Lá é muito comum você prender uma pessoa, por exemplo, por uma infração de trânsito. E às vezes o que eles estão fazendo? Eles estão prendendo pessoas pobres e pedem a elas que comecem a fazer a prestação de serviço dentro da cadeia. Eles viram, por exemplo, faxineiros, entendeu? Passam lá uma semana preso, pagando a multa lá de trânsito, que lá tem multa de trânsito da cadeia, e eles ficam lá trabalhando, assim, está sendo uma forma de arrumar mão de obra barata. Então, assim, tem umas coisas lá que são, assim, horríveis. E isso, né, justifica você prender uma pessoa por R$ 21. É feliz chegar e dar um tapinha na mão dela, que, ó, pronto, não faço mais não, viu? Aprendeu a lição? Uma coisa assim. Eu acho assim, talvez uma resposta social tem que ter. No caso dela, é uma coisa assim de fome, né? É totalmente atípico também, acho que tem que ter um pouco mais de compreensão. Eu já vi um furto desse no supermercado, ao vivo, assim, os seguranças barraram, o rapaz tirou lá de dentro do casaco dele uns 10 pedaços de picanha. E era picanha. Eu falei, isso aí não é um furto famélico, não. Isso aí realmente tem que ter uma resposta penal. Eu acho que não precisa ser preso, né? Qual foi o dano do crime? Foi muito baixo, né? Foi recuperado o produto do crime. Então, a gente precisa ter isso. O Supremo vira e mexe, aí nesse aspecto a gente pode falar, né? Ele está lá reconhecendo insignificância em inúmeros casos. Já houve caso lá, um rapaz furtou um boné de R$ 15. Eu me lembro desse caso que o rapaz chamava Bill Clayton. Eu acho que era em homenagem ao Bill Clinton. Eu me lembro muito disso, qual do nome. O Bill Clayton furtou, mas foi devolvido o boné. E ele estava lá respondendo a um processo por isso. Ele ficou preso por curto período, mas estava com ação penal. Precisa de uma ação penal para isso? Quanto que se gasta numa ação penal? Então, assim, eu dando aula lá na Infam, só para finalizar, pessoal, eu perguntei aos juízes, né, para quem eu dou aula, federais, estaduais, falei assim, quero que vocês me digam qual que é o tempo médio de tramitação dos processos na sua vara. A maioria não soube me informar. Eles pesquisaram, eles não conseguem extrair do sistema essa informação. Então, para você ter uma ideia em que ponto que nós estamos. Um juiz que julga causas cíveis e penais, ele não sabe quanto tempo demora para fazer esse julgamento. Tem sentido isso? Nenhum. O mínimo que deveria ter era isso aqui, ó, o prazo é tal, nós temos que ter prazo, tem que ter resultado, gente. Judiciário, tudo na vida, o FMG tem que ter resultado. Eu sempre falo aí na clínica de trabalho escravo, gente, não fica só querendo fazer evento bonito, não sei o quê. Vamos ter resultado, vamos trazer dinheiro para a universidade, vamos vender produtos, vamos vender cursos. Nós precisamos de resultados. Só ficar falando assim, ensino. O que está melhorando a vida das pessoas? O que nós estamos fazendo para a nossa comunidade? Então, assim, a gente tem que começar também a pensar nesse aspecto, né? Nós temos que ter uma sociedade mais voltada para resultados, né? Isso aí eu acho que talvez melhore a vida de muita gente. Diga, Lucas. Professor, eu acho que isso é um aspecto que nós temos no Brasil, essa diferença entre, às vezes, o que é público e o que é privado. Nós temos na nossa cabeça que o que é público não funciona, é lento, é moroso, e o que é privado é isso, é efetivo, é eficaz, tem que trabalhar dessa forma. A gente tem essa separação muito grande. E eu acho que o que o senhor falou é muito importante a gente começar a misturar essas ideias. Não é porque é público que nós não vamos ter efetividade, eficácia, começar a trabalhar com metas, com planos, esse tipo de coisa, assim. Tem muito nessa cabeça, tá? O funcionário público, né? O estigma do funcionário público que não trabalha, que está lá como cabide, esse tipo de coisa, assim. Ô, Lucas, mas eu acho que a grande diferença é o resultado, sabe? Porque eu falo assim, o privado, ele vai ter que funcionar, porque se não funcionar, ele vai à falência. Então, não dá para aceitar uma pessoa que esteja lá e que não esteja produzindo e trabalhando. Você vê o FMG, nós ficamos quantos meses parados sem nada? 5 meses. Nem aulas online tivemos. Todas as faculdades particulares estavam correndo atrás, tendo aula online e tudo. Aí nós voltamos de que maneira? Eu falei, vai voltar presencial. Não, voltamos online. Ou seja, demoramos 5 meses para voltar às aulas online. Por quê? Porque o salário de todo mundo estava sendo pago. Ninguém está preocupado com resultados. Agora, se é uma empresa privada que vai chegar e falar assim, se a gente não trabalhar, o dinheiro não entra. E se não entrar, vocês não vão receber. Então, assim, tem esse aspecto mesmo, né? E a gente precisa começar a ter essa percepção. Precisamos pensar em resultados. Né? Fazer atividade sem nenhuma medição, igual um juiz. Como é que o juiz não sabe quanto tempo que o processo demora na mão dele?
Isso é o mínimo para chegar e falar assim, ó, você está prestando o serviço de maneira eficiente. Não, você não está prestando, seu serviço está muito ruim, está demorado demais. Adote mecanismo para ser mais rápido. Então, assim, tem muita coisa para melhorar, né? Acho que a primeira delas, nesse negócio de público e privado, é começar a ter uma outra percepção do que é público, né? Porque o que eu vejo é o seguinte, em muitos países o que é público é de todo mundo. E como é de todo mundo, todos precisam cuidar. Aqui, às vezes, a impressão que eu tenho é que o que é público é de ninguém, não tem dono. E como não tem dono, sempre vai ter um espertinho que vai lá e pega para ele. Né? Isso aí, se a gente já começar a acabar com esse tipo de mentalidade, já é um avanço muito grande. Ok? Pessoal, desculpe o alongar da hora aí, mas esse tema também é um tema gera mais discussão. Nós nos encontramos, né? Espero que todos possam retomar aqui as aulas, sempre participarem. Como eu disse, a participação de vocês é essencial, né, para o nosso curso. Então, na sexta-feira, 8 horas da manhã. Eu acho que não vai ter nenhum problema de horário com os professores, pessoal. Nos semestres anteriores, eu sempre tenho feito isso, e os outros professores do dia, eles parecem que se adaptam, né? Ou tem aula gravada, tal. Mas se precisar de mudar também algum dia, eventualmente muda. Mas o plano seria sempre começar de 8, tentar ir até 9, 9 e pouquinho, tá bom? E aí eu já deixei aqui no Teams, né, alguns casos dos crimes contra a organização do trabalho. Deem uma olhadinha lá no Código Penal, nesse capítulo específico, leiam os casos para a gente poder discuti-los na próxima aula, ok? Se não tiverem nenhuma dúvida, agradeço a presença de todos, vou baixar aqui essa aula e já disponibilizar lá no YouTube para quem não pôde comparecer. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, então, e até sexta-feira. Obrigada, professor. Até mais. Tchau, Obrigado. professor. Obrigada.